Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. A responsabilidade civil do Estado é um dos temas centrais do direito administrativo, envolvendo a obrigação de reparação de danos causados aos particulares em decorrência de ações ou omissões dos agentes públicos. Para que essa responsabilidade seja efetivamente demonstrada e aplicada, é necessário que se preencham determinados requisitos essenciais que asseguram a justa apuração dos fatos e a consequente indenização ao lesado. Esses requisitos formam a base para o reconhecimento da responsabilidade estatal e servem de guia para a atuação do Poder Judiciário no momento de avaliar cada caso concreto. Um dos primeiros requisitos fundamentais é a demonstração da existência de um dano. O dano pode ser material ou moral, mas deve ser sempre concreto e efetivo. Isso significa que não basta a simples alegação de uma situação desfavorável, sendo imprescindível que o autor da demanda comprove a existência de prejuízos tangíveis ou intangíveis decorrentes da atuação ou omissão estatal. No caso de danos materiais, esses prejuízos podem envolver, por exemplo, a perda de patrimônio, a destruição de bens ou a redução da capacidade de ganho econômico. Já os danos morais referem-se às lesões causadas à dignidade, à honra ou ao bem-estar psicológico do indivíduo. O nexo causal é outro requisito essencial para a responsabilização do Estado. Trata-se da conexão direta entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular. Sem a existência desse vínculo, a responsabilidade não pode ser atribuída ao ente público. O nexo causal, portanto, assegura que o Estado só seja responsabilizado quando for comprovado que o dano foi resultado direto de sua ação ou omissão. Por exemplo, se um acidente de trânsito ocorre devido à má conservação de uma estrada administrada pelo poder público, o nexo causal se estabelece entre a falta de manutenção da via e o acidente ocorrido. Além disso, é imprescindível que se identifique uma ação ou omissão por parte do Estado ou de seus agentes que tenha violado um dever jurídico. Esse dever pode estar relacionado a diversas obrigações que o poder público tem para com a sociedade, como a prestação de serviços públicos de qualidade, a manutenção da ordem pública, a proteção da saúde e da segurança dos cidadãos, entre outros. Quando o Estado falha em cumprir esses deveres, seja por atuação direta ou por inércia, abre-se a possibilidade de responsabilização. É importante ressaltar que essa falha não precisa ser intencional, basta que ela seja fruto de negligência, imprudência ou imperícia. A responsabilidade objetiva do Estado é aplicada na maioria dos casos, o que significa que não é necessário provar a culpa do agente público para que o Estado seja responsabilizado. Nesse tipo de responsabilidade, basta que se comprove o dano, o nexo causal e a conduta estatal. A responsabilidade objetiva é fundamentada no princípio de que o Estado, ao exercer funções que afetam diretamente os direitos dos cidadãos, deve arcar com as consequências de suas ações e omissões, independentemente de dolo ou culpa de seus agentes. No entanto, em alguns casos específicos, a responsabilidade subjetiva pode ser aplicada. A responsabilidade subjetiva exige a comprovação de culpa ou dolo do agente público, ou seja, é necessário demonstrar que o agente agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou ainda com a intenção de causar o dano. Esse tipo de responsabilidade é mais comum em situações que envolvem atividades menos arriscadas ou que dependem diretamente do comportamento individual do agente público. Um exemplo de aplicação da responsabilidade subjetiva ocorre em casos de erro médico cometido por servidores da rede pública de saúde. Outro requisito importante para a demonstração da responsabilidade do Estado é a legalidade da ação ou omissão questionada. Em situações onde o agente público atua conforme a lei e dentro dos limites de suas atribuições, dificilmente será possível responsabilizar o Estado, salvo quando o ato em questão for manifestamente ilegal ou arbitrário. A legalidade das ações estatais é um princípio fundamental no direito administrativo, assegurando que o poder público só pode agir dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. A teoria do risco administrativo é uma das bases que sustentam a responsabilidade objetiva do Estado. De acordo com essa teoria, o Estado, ao exercer atividades que, por sua natureza, podem causar riscos à sociedade, deve arcar com os prejuízos que eventualmente decorrem dessas atividades. O risco pode estar associado, por exemplo, à prestação de serviços de segurança, à construção de obras públicas ou à gestão de recursos naturais. Assim, mesmo que não haja culpa direta do agente público,
O Estado é responsável pelos danos gerados em decorrência do risco inerente às suas atividades. Um exemplo prático desse princípio pode ser observado em situações envolvendo acidentes causados por veículos oficiais em serviço. Mesmo que o condutor não tenha agido com dolo ou culpa, o Estado pode ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, considerando o risco envolvido na utilização de veículos em atividades públicas. Da mesma forma, em situações envolvendo desastres naturais, o Estado pode ser responsabilizado se for comprovado que houve omissão na adoção de medidas preventivas que poderiam ter minimizado os danos. O dever de indenizar surge a partir do momento em que os requisitos mencionados são comprovados. O Estado, ao ser responsabilizado, tem a obrigação de reparar os danos causados ao particular, restituindo-o ao status quo ante, ou seja, a condição em que se encontrava antes do evento danoso. Essa reparação pode envolver tanto a compensação financeira quanto outras medidas que visem a restituição de direitos ou a compensação pelo sofrimento moral causado. A indenização também deve ser proporcional ao dano sofrido, garantindo que o lesado seja adequadamente compensado sem que se estabeleça uma vantagem excessiva. Em termos práticos, a responsabilidade civil do Estado tem um impacto significativo sobre a atuação dos gestores públicos e dos agentes estatais. Ao saberem que podem ser responsabilizados por ações ou omissões que resultem em danos a terceiros, os agentes públicos tendem a atuar de forma mais cautelosa e diligente, buscando evitar situações que possam gerar prejuízos à população. Esse efeito indireto da responsabilidade estatal funciona como um mecanismo de controle sobre a administração pública, incentivando a eficiência, a legalidade e a transparência nas ações governamentais. No entanto, a aplicação da responsabilidade civil do Estado também apresenta desafios. Um dos principais obstáculos é a dificuldade de comprovação do nexo causal, especialmente em situações onde o dano resulta de uma série de fatores complexos, como em casos de desastres ambientais ou falhas na prestação de serviços de saúde. Além disso, o processo de indenização pode ser longo e burocrático, dificultando o acesso rápido à reparação pelos cidadãos prejudicados. A evolução da jurisprudência brasileira tem buscado facilitar a aplicação da responsabilidade civil do Estado, ampliando a proteção dos direitos dos cidadãos e garantindo que o poder público seja efetivamente responsabilizado por suas falhas. Tribunais superiores têm estabelecido precedentes que asseguram a indenização em casos de omissão do Estado em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Por fim, é importante destacar que a responsabilidade civil do Estado não visa apenas a reparação dos danos, mas também ao aprimoramento das políticas públicas e à prevenção de futuros prejuízos. Ao ser responsabilizado por suas falhas, o poder público é incentivado a adotar medidas mais eficazes e preventivas, evitando a repetição dos mesmos erros e garantindo uma administração mais eficiente e comprometida com o bem-estar da sociedade. Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado cumpre uma função não apenas punitiva, mas também educativa e preventiva. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!